Falar um pouquinho sobre o ataque covarde. Esperado, né, gente? Ainda mais vindo de um veículo como Metrópolis. A Xanda estava falando lá de 6 posts ontem do Metrópolis contra o governo Lula, falando inclusive do translado da Juliana, a jovem que morreu na Indonésia. O Metrópolis é um veículo criado, né, gente? O dono chama-se Luiz Estevão, né? Que é um político que inclusive já foi preso. O Metrópolis, ele é um jornal com investigações interessantes, mas ele foi criado para ir para cima da esquerda, né, gente? Ele foi criado para ser uma linha auxiliar da mídia comercial. Esse é o Metrópolis. Metrópolis é esse veículo, assim, que ele pega a pauta regional do DF, né, e regiões, de Brasília e regiões, e transforma tudo. Na verdade, da grande política, o Metrópolis é o veículo do Hugo Mota, o Metrópolis é o veículo dos partidos do Centrão. Esse é o Metrópolis. E a repórter Andresa Matais pegou fotografias da dama do tráfico para tentar comprometer os então ministros, na época, Flávio Dino e Silvio Almeida. Quando as pessoas lembram que o Metrópolis foi o veículo que abrigou o Léo Dias ainda praticava mais jornalismo do que está aí. É um servicinho do Centrão. Se o repórter André Chalders, que aliás me segue no Twitter, eu sei bem quem é o sujeito. Se o repórter André Chalders tivesse a mesma dedicação que ele teve com a Erika Hilton para investigar as contas do senhor Davi Alcolumbre, que o Intercept está fazendo isso, aliás, ou para investigar as contas do Hugo Mota, eu garanto para vocês que ele encontraria muito mais do que dois maquiadores e um procedimento estético. Ou procedimentos de saúde. Garanto para vocês. A questão do histórico da Andresa Matais, Lucas Pereira, não é só fake news. Isso é uma coisa que precisa ficar claro para vocês, tá? Às vezes a Andresa Matais traz notícia. A questão é da onde ela vem. Eu tomei alguns cafés ontem em Brasília e ouvi bastante quem é a Andresa Matais. A Andresa Matais é representante de certos setores políticos aqui de Brasília. A gente sabe bem de onde vem esse ataque. E burrice é da esquerda que cai no papinho de não defender a Érica. Se ninguém defender a Érica, vai acontecer a mesma coisa com o Guilherme Boulos. Se ninguém defender a Érica, vai acontecer a mesma coisa com o Glauber Braga. Se ninguém defender a Érica, vão fazer isso com a Sâmia Bonfim. Vão fazer isso com todos do PSOL, vão afetar o PT. E nem sempre são com fake news. Veja bem, a matéria do procedimento de saúde é completamente errado. Foi um absurdo que o senhor André Chalders fez com a Andresa Matais. A matéria dos maquiadores não tem crime, mas a matéria dos maquiadores está certa. Eles podem fiscalizar a Érica. A minha questão não é essa. É quem eles estão fiscalizando. Por que eles estão fiscalizando justamente a única deputada, uma das poucas lideranças trans que nós temos? Ah, Pedro, mas você está sendo identitarista. Não. Eu não estou sendo identitarista porra nenhuma, falando num português muito claro. Eu estou defendendo o nosso campo político. Você pode não gostar da Erika Hilton, mas a Erika Hilton tem um alcance imenso, tanto que está sendo chamada pelo governo para discutir comunicação. Vocês vão deixar simplesmente as pessoas irem atacar a Erika Hilton? Deixa eu já só tirar aqui mais uma pessoa. Tchau. Se vocês vão deixar atacar a Erika Hilton, vão para cima dos outros. Esqueçam. Vão para cima com força dos outros deputados. Às vezes com matérias corretas e às vezes com matérias absurdas.
Esse é o jogo que eu tô vendo aqui em Brasília. Eu não vim em Brasília para cobrir o Congresso, tá, gente? Eu tô aqui em Brasília em eventos de inovação e de tecnologia, inclusive com delegações internacionais. E aí aproveitei para tomar café com alguns amigos e dei uma passada no Congresso. Ontem eu cruzei com a Alessandra Molon, vou falar sobre isso na live especial que a gente vai fazer hoje às 11h30, falando sobre esses assuntos muito importantes. Mas assim, o que eu tô vendo aqui é que tá se armando no Congresso Nacional gente querendo ou que o Lula nem termine o governo, ou que ele perca em 26. Ou que ele perca em 26. Esse centrão, ele não vale absolutamente nada. E não é o Lula que tem que ir para cima do centrão. Vamos falar de uma coisa mais grave agora. Depois de decidido o destino do Bolsonaro, nós temos que fortalecer um homem chamado Flávio Dino. O Flávio Dino tem que ir para cima do centrão. Tem que acabar com essas mamatas. O primeiro passo é tirar os radicais bolsonaristas do jogo. O segundo passo é ir para cima do centrão. O centrão está tornando o Brasil ingovernável. E o ataque a Erika Hilton é exemplo disso. O ataque a Erika Hilton é a faísca para o negócio pegar fogo. Então, meus caros, parem de ficar falando em identitarismo. Isso não tem é uma história sem pé nem cabeça. Você pode detestar a Erika, não estou pedindo para vocês gostarem da Erika Hilton também. Mas essa história de identitarismo é uma coisa sem pé nem cabeça. Não faz o menor sentido isso. Não faz o menor sentido isso. Porque é o que o Reinaldo Azevedo está dizendo na coluna dele, e aí vamos entrar na questão do Reinaldão, o Lula tem que iniciar uma luta política. E aí eu expando isso para o Supremo Tribunal Federal tem que começar uma luta mais política ainda. Já em campo uma luta política contra os golpistas. Mas não são os golpistas o único foco. Eu acho que em determinado momento, se o meu palpite estiver certo, os financiadores do golpe estão sendo investigados. Essas investigações vão chegar no centrão. Eu acho que a gente tem que ir para cima do centrão. Temos que desmontar os esquemas deles. Temos que dizer quem são cada um deles. Eles precisam eventualmente ir às barras da lei. Alguns deles têm que ser presos para a coisa mudar. Porque do jeito que está, isso aqui é uma zona. Eu estava no Congresso ontem. Eu vi ali as pessoas se reunindo. Eu vi o corre-corre. Eu vi as ligações nos celulares. Vi muita coisa ali dentro. Então, ou a gente organiza o nosso campo e valoriza os nossos quadros e volta a dizer, escutei isso de uma amiga ontem, na extrema-direita, ninguém gosta da Carla Zambelli. Quando os caras precisaram defender a Carla Zambelli, eles vão lá e defendem. Por que a gente não faz isso no nosso campo? Hein, gente? Por que a gente não tem uma coerência ideológica mínima? É fácil fazer curso de marxismo, é fácil ficar cagando regra no YouTube. E na vida real, e na discussão real? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente elabora isso? Ontem encontrei um dos camaradas aí que eventualmente ajudou a insuflar ataques contra mim. Deu um abraço forte na pessoa, foi super simpático. Porque é assim, gente, eu não vou perder tempo disparando chumbo com quem não vale a pena. São pessoas do mesmo campo. A gente precisa unificar as nossas pautas, ter alianças estratégicas, ter um alvo. O alvo agora são as pessoas que estão atacando a Andresa Matais. E sim, é uma parte da imprensa. É uma parte da imprensa. É esse veículo Metrópolis. Esse veículo que foi criado aí para fazer pressão no governo. Metrópolis é mais novo do que o DCM. O DCM existe desde antes, tá? Eu acompanhei aí o surgimento do Metrópolis. Cresceu muito por conta da questão dos vídeos. Mas é isso. É um veículo gigantesco aqui em Brasília, com um lobby ferrado em cima dessas coisas, e que a gente precisa se proteger. E para se proteger, a gente tem que valorizar canais como a Folha Democrata. Nesse momento, meus caros, faltam
2 membros e R$200 de superchats ou Pix. Superchats eu falei, que eu pensei no Pix. Ou Pix para folhademocrata@gmail.com. Então, meus queridos, minhas queridas, é esse bicho que a gente vai encarar, é esse bicho que a gente vai enfrentar. E num dia de pauta esvaziada no Congresso, é fácil eles emplacarem o ataque aos impostos necessários para o Haddad entregar bons resultados para o governo e, enfim, taxar um pouquinho mais os ricos. E a pauta pouco elaborada do Congresso facilita também os ataques orquestrados à deputada Erika Hilton. Não se enganem. É isso que está armado, é isso que está em execução. É isso que não vai ser deixado de lado. É por isso que a gente tem que falar a respeito das coisas que estão acontecendo. Temos que proteger a Erika. Temos que fazer esse esforço coletivo no sentido de defender uma parlamentar que representa o avanço de tantos. A Erika, o professor Viaro foi muito preciso na análise que eu fiz, numa das poucas lives que eu fiz com ele essa semana. Ele falou, a Erika era uma mulher preta, periférica e trans, que foi parar na prostituição e se tornou uma deputada federal campeã de votos e agora tem reconhecimento internacional. A trajetória da Erika Hilton, e agora eu vou cometer até uma ousadia, a trajetória da Erika Hilton tem muito a ver com a trajetória de Luiz Inácio Lula da Silva. Luiz Inácio Lula da Silva, retirante nordestino, Luiz Inácio Lula da Silva, um cara que não era tão politizado quanto os comunistas na ditadura militar. Luiz Inácio Lula da Silva, que cria o maior partido de esquerda da América Latina, chamado Partido dos Trabalhadores. Luiz Inácio Lula da Silva, o homem que não acreditava na política institucional, cria o PT, se candidata 3 vezes à presidência da República perdendo, 2 dessas derrotas foi no primeiro turno para o Fernando Henrique Cardoso, se elege na quarta tentativa e consegue ser presidente dessa nação por 3 vezes, perigando agora se tornar presidente pela 4ª vez. O Lula é um fenômeno político. Estava conversando com meu amigo ontem, vou falar, aliás, a respeito dele na outra live, que é o meu querido amigo Márcio Filho. Márcio Filho é ligado ao PCdoB e é diretor da Associação Regional de Desenvolvedores de Games do Rio de Janeiro. O Márcio estava me falando, o período pós-ditadura é o período mais democrático que a gente conviveu. E segundo o ensaio do Fernando Haddad, na revista Piauí, o Lula é a maior representação desse período prolongado de democracia que nós temos. E eu estava falando para ele, infelizmente, o traço do Brasil é um sistema político de golpes. É um sistema político marcado pela instabilidade. E Lula representa esses avanços democráticos. Erika Hilton, se não for barrada por esses absurdos da direita e da extrema-direita, ela caminha para ser o próximo passo civilizacional do nosso sistema político. Aí o pessoal está falando assim, você está dizendo que a Erika Hilton vai para presidente? Eu não sei. Gostaria muito que fosse. Mas independente dela ser presidente ou não, Erika Hilton é um exemplo de como o sistema político deu certo. Sabe, a gente fica muito falando a respeito do Bolsonaro, do fascismo, da ditadura, dos aspectos negativos, mas Erika Hilton é o exemplo do quanto o Brasil pode ser mais avançado, do quanto o Brasil pode ser diferente. Mas ela contratou os maquiadores, mas ela é uma pessoa ligada nas políticas diversas e ela tem a principal pauta do século XXI, que é o fim da escala 6x1. A Erika Hilton tem a pauta que pode salvar a população de todos os riscos nacionais e internacionais que nós convivemos. Eu sei que o movimento originalmente é do VAT, eu sei que o movimento não é da Erika Hilton, mas quando você fala de fim de escala 6x1, quando você fala do fim da escala 6x1, você está falando de Erika Hilton.
Quando você fala das pautas de classe envolvendo uma mulher trans, você está falando de Erika Hilton. E Erika Hilton está sendo atacada pelo Metrópolis e por esses 2 jornalistas que são especialistas em fazer esse tipo de coisa, que divulga, ela, Andresa Matais, que divulgou o salário do meu amigo Jorge Marques, que hoje trabalha no governo Lula. Essas pessoas atacam Erika Hilton porque eles sabem o perigo que ela representa. Elas sabem o perigo que ela representa. Então é o que o Lucas falou. Não tem hipocrisia. E não tem nada de errado. Ela contratou os maquiadores, e daí? E daí? Não tem nada nisso. E a segunda matéria é uma mentira absoluta. A segunda matéria é uma mentira absoluta. Então, meus caros, apesar dos pesares, nós estamos vivendo o período de maior democracia do Brasil. Nós estamos vivendo o período em que o retirante nordestino se transformou em presidente 3 vezes. Em que uma mulher trans está se tornando a principal liderança da esquerda. Tá tudo bom, tá tudo maravilhoso, Pedro? Não, não está. Tem muito trabalho a fazer. Tem muito desafio para o nosso canal ser sustentável economicamente. Por isso eu peço para vocês uma contribuição, uma ajuda nos nossos membros, nos nossos superchats, para a gente fazer bem o trabalho e para a gente combater as hipocrisias. Carlos Bolsonaro não queria nomear? Não, nomeou os amigos. Carlos Bolsonaro estava no esquema das rachadinhas da família, junto com o Flávio e com o Eduardo. Tá tudo documentado no livro da Juliana Dalpiva. Os casos do Eduardo menos, mas do Flávio e do Carlos tá tudo lá. A família Bolsonaro fez muita coisa errada nessas contratações de assessoria. Erika Hilton não fez nada de errado, contratou os maquiadores dela. Qual o problema? Qual é a questão? Flávio deu medalha para miliciano. É disso que a gente tá falando, gente. Se o senhor André Chalders e se a senhora Andresa Matais investigassem o Hugo Mota, talvez o espaço deles no Metrópole seria melhor aproveitado. Mas não querem fazer isso, né? Não querem desagradar o Centrão, não querem desagradar a política. A gente vê muito aqui em Brasília. Vocês sabem por que muita gente consegue entrevista exclusiva aqui? Porque bajulam os caras. Porque funciona como assessoria de imprensa dessa galera do Centrão. E a esquerda tem que começar a fazer isso com o seu campo político, não depender da Globo. Foi a reclamação que eu levei para o Rogério Correia ontem. Cadê o Haddad aqui na Folha Democrata? Eu tô falando especificamente daqui, não tô falando do DCM. Não tô falando do Meteoro. Nós estamos 110 mil inscritos, gente. A gente tem capacidade de receber aqui o ministro da Fazenda. A gente tem a capacidade de receber aqui o Lula. Eu recebo o Lula. Farei as perguntas que vocês querem que eu faça pro Lula. Não tem nenhuma questão. O que está acontecendo com a Erika Hilton é o que o Bilu tá falando aqui no nosso chat. É uma perseguição política, como estão fazendo com o Glauber, como fizeram com a Sâmia. Com o Glauber explicitamente, cassação. Com a Sâmia tirando a segurança dela depois da morte do irmão, que é uma covardia gigantesca do senhor Arthur Lira. Mas Arthur Lira não é o único culpado. Arthur Lira não foi o único culpado. Serave mandou. Lula foi no Dessa Letra Show. Já foi em outros podcasts, se me lembro. Sim, Lula já foi no Meteoro, Lula já foi no DCM, mas foi antes da eleição. Infelizmente, depois da eleição, entrou um esquema de comunicação que o deputado ontem pode explicar, mas assim, eu não consigo entender. Não consigo entender. Nessas pautas que a gente tem que mexer com o andar de cima, o Haddad deveria vir aqui. O Haddad devia conversar aqui. Como mandar um Pix? Laudênia, é no Folha Democrata, ó, o Pix é esse aqui, ó, folhademocrata, @gmail.com. Diga para mim o valor no chat do Pix, tá? É na conta da Alessandra. Tá? Mas eu acho que o Lula e o Haddad deviam vir aqui. Eu acho que a gente devia discutir a economia popular. Eu quero trazer aqui também 2 pessoas muito importantes. Uma já está engatilhada, a outra eu vou procurar. O ex-ministro Guido Mantega, que provavelmente foi o melhor ministro da Fazenda nesse período, e a economista Juliane Furno, para discutir essas questões do IOF, porque são nomes muito importantes. São nomes que fazem muita diferença. São nomes que conseguem explicar os movimentos que estão acontecendo. Então é disso que se trata, gente. É disso que a gente tem que desenvolver. A gente precisa tensionar com o nosso campo político. Tensionar.
o que é muito relevante, meus queridos. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.